Boa noite, queridas irmãs. Estamos iniciando o último programa do mês de outubro, Beleza em Oração. E hoje nós teremos uma convidada muito especial, a Patrícia, que ela é dona, da Delícias Gourmet da Pati. Ela vai estar explicando todo o processo que levou ela a criar a marca, criar os produtos, como levou tudo e como Deus tem edificado a vida dela através do trabalho que ela produz, tá? Ao longo dos programas nós estamos falando sobre as mulheres da Bíblia. Já falei sobre Eva, sobre Sara, E todas essas mulheres, elas tiveram uma lição boa para a nossa vida, Todas elas tiveram uma história de superação, uma história de devoção a Deus, Mas nem todas as mulheres da Bíblia trouxeram histórias que nos edificam, mas trazem também ensinamentos que são muito importantes para a gente estar entendendo o processo que levou as histórias da Bíblia e para a gente estar passando aí pelas nossas tempestades, pelos nossos desertos. A gente tem que entender também as histórias das mulheres que não são tão virtuosas, Uma delas é a história da mulher de Ló. Na Bíblia não cita muita coisa sobre ela, nem mesmo o nome dela, Mas ela traz uma lição, que é uma lição de desobediência e consequências, que tudo que ela passou, foi devido à falta de discernimento, à desobediência dela, e teve consequências muito drásticas, digamos assim. A mulher de Ló, ela era uma mulher que ela não era uma mulher má, Mas ela era desobediente, ela era muito voltada para o mundo, Ela não ouvia, apesar dela conviver ali com Ló e Abrão, que eram servos de Deus, ela até seguiu até certo ponto a vida deles, os costumes, mas quando eles mudaram para Sodoma, que era uma cidade cheia de coisas mundanas, muito voltada para sexualidade, Ela acabou se envolvendo nesse mundo, Acabou tendo digamos assim, que ela se demonstrou quem ela realmente era, porque Deus nunca se enganou com ela. Ele sabia que, apesar dela conviver ali com Ló, com Abrão, o coração dela era voltado para o mundo, E isso acontece com muitas pessoas hoje em dia. Elas podem ter o melhor líder, podem ter o melhor ministério, podem ouvir muitas pregações, muitos ensinamentos, mas mesmo assim elas continuam com o coração voltado para o mundo, E esse é um ensinamento assim muito grande para a gente abrir realmente os nossos olhos, Que a volta de Cristo está próxima e a gente infelizmente se depara com muitas coisas que acabam nos levando para o lado do mundo, Então a gente sempre tem que vigiar e orar, E o Abrão, ele era tio de Ló, Então quando ele ficou com ela, ele se tornou tio dela também, Abrão era tio dos dois. E Deus, ele teve misericórdia de Abrão, Pediu para os anjos avisarem ele, porque Ló era um servo de Deus, Então ele deu uma oportunidade para a mulher dele se salvar. E isso é para a gente pensar quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de nos salvar. Mas infelizmente a mulher de Ló, ela ficou muito presa às coisas dela, As coisas mundanas. E ao invés dela seguir na direção que Deus tinha ordenado para ela ir, ela olhou para trás, Ela quis voltar para as coisas do mundo, E desobedeceu a Deus, Ela teve ali um momento de desobediência dela, porque Deus deixou muito claro que era para eles seguirem e não olharem para a destruição que ia acontecer em Sodoma, Mas ela não deu ouvidos a Deus e acabou indo, e olhando para trás, e acabou levando à morte. E ela morreu
com o coração voltado para o mundo, né? Com o coração voltado para as coisas imorais do mundo, né? E ainda depois, Ló, além de perder a mulher, depois ainda teve decepção com as filhas, né? Que também já eram voltadas, elas eram infiltradas lá na cidade, né, de Sodoma e Gomorra. Então elas pegaram muitos costumes, né, de lá e ainda acabam embebedando o pai, cometendo incesto ainda, né? Pois é. Aí, ó, dentro de casa, nós mulheres, nós mães de famílias, nós temos que ser o exemplo, né? Porque os pequenininhos, você pode ver que eles são muito reflexo da gente. Então, se em algum determinado momento a gente erra e eles veem, né? Eles ou vão cobrar, em casa às vezes acontece comigo, eu chamo a atenção do meu filho e daí depois ele vê que eu estou fazendo alguma coisa, mãe, mas você disse que não podia, né? Então eles são muito inteligentes e naquela época também era assim, né? Então elas foram seguindo os passos, né? E acabaram aí cometendo o maior pecado, né? Que teria na época, né? Mas uma lição, né? A história da mulher de Ló é muito curta, mas a lição é clara, né? Você pode ter os melhores exemplos, né? Os melhores líderes, o melhor pastor e continuar com o coração voltado para o mundo. E era assim que ela assim que ela ficou, né? Voltada para o mundo dela mesmo, né? Jesus até em certo momento ele usa a história dela, né? De exemplo. Ele até comenta assim, ó. Ele usou de exemplo para alguém que começa no caminho certo, que ela até estava, quando ela estava com Ló e com Abrão, ela estava no caminho certo. Deus teve misericórdia dela e colocou ela no caminho para sair daquele lugar, né? Mas quando ela olhou para trás, ela estava completamente disposta a desistir. Ela não estava disposta a desistir da velha vida dela, né? E seguir em frente. Ela queria aquela vida que ela tinha, né? Naquela cidade. Então, é necessário a gente seguir as ordens de Deus sem olhar para trás, porque o nosso passado, ele é todo um ensinamento, né? A gente tem um ensinamento todo no nosso passado, só que tem coisas que acontecem para a gente mudar, né? Para se tornar uma pessoa melhor e seguir em frente. Não adianta a gente ficar voltando nas coisas passadas, remoendo coisas passadas, né? Que Deus quer que a gente segue em frente e segue no caminho dele, né? Então, eu acho assim que a mulher de Ló, ela tinha tudo para ser uma mulher valorosa, uma mulher obediente a Deus. Ló tinha posses, então ela era uma pessoa favorecida, né? Então, ela tinha tudo, mas ela preferiu as coisas do mundo, continuou nas coisas mundanas, né? Ela escolheu o fim dela porque ela teve escolha. Então as consequências chegaram na vida dela e trouxe a morte, né? Ela poderia ter traçado ali um caminho melhor para a vida dela, mas ela preferiu continuar na vida que ela tinha e morrer no pecado. E assim acontece nos dias de hoje mesmo, né? Muitas pessoas, elas têm a oportunidade de se tornarem melhores, elas têm a oportunidade de mudarem a vida delas, mas às vezes, por alguma razão, alguma coisa que chama a atenção no mundo, alguma coisa que é brilhante aos olhos, digamos assim, volta, né? Por que muitas pessoas, elas começam a vir para a igreja, começam a seguir certinho e em algum determinado momento elas saem, elas desistem, elas não continuam, porque na realidade não é a placa de igreja, né? Somos nós que temos que ser igreja, perseverar e persistir, né? Vir buscar as coisas de Deus para se tornar uma pessoa melhor. E é assim também na vida profissional, né? Nós temos que buscar sempre nos aperfeiçoar e não desistir,
Porque se a pessoa mais bem-sucedida do mundo tivesse desistido no momento de aflição, no momento que estava ali embaixo, né? Hoje ela não seria a pessoa mais sucedida do mundo, né? E então, como a gente tinha dito no programa passado, eu vou passar a palavra para a Patrícia e ela vai contar a história dela e depois aí dar uma palavra para a gente, para estar edificando nós como mulheres, né? E ter um exemplo bom também a colocar em prática na vida e a seguir também. Amém. Obrigada. Paz do Senhor a todos, né? Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui, depois a você, minha querida, amada irmã. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada em estar aqui para contar um pouco daquilo que Deus tem realizado na minha vida, porque são muitas coisas que Deus tem feito. Então, assim, nós temos que honrar, valorizar dos pequenos detalhes para os maiores detalhes do que Deus tem feito. Todos os dias o Senhor, Ele tem feito algo por nós. Todos os dias nós acordamos, né? Temos saúde, estamos de pé. Então isso já é algo para a gente já estar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos coloca de pé todas as manhãs, né? É Ele que nos dá a direção quando nós buscamos por socorro, quando nós não temos a direção. É o Espírito Santo que nos dá. E assim, a Delícias da Parte, né? Surgiu do coração do Senhor para o meu coração. Era algo assim que eu não imaginava que fosse acontecer comigo, né? Então foi assim, uma irmã, ela falava pra mim assim, olha, eu quero te ensinar a fazer bombons. Eu sinto que eu preciso te ensinar a fazer bombons, mas eu sempre adiava. Eu falava, não, esse negócio não é pra mim. Eu ia orar, eu falava, Senhor, se o Senhor estiver nesse negócio, o Senhor me mostre, sabe? Aí um dia ela me convidou, eu fui na casa dela e ela me ensinou a fazer os bombons, né? Eu fiquei meio assim, aí eu sempre orando pro Senhor confirmar, né? Se era da vontade dele ou não, porque assim, o meu receio é de não estar dentro do propósito do Senhor. Sim. Porque tudo que eu faço tem que estar no propósito de Deus, né? Para que a gente seja bem-aventurado naquilo que nós somos fazer. E um dia eu lembro que as minhas crianças foram para a escola, foi tudo assim no início do ano. Foi começo de fevereiro. E naquela época eu comecei a fazer os bombons nos copinhos, sabe? Nossa. Aí eu sei que eu fiz uma quantidade de bombons, coloquei num cestinho e fui vender. Aqui perto da igreja, aqui no Jardim Iguaçu. Aí eu vendi tudo. Nesse dia, Deus falou pra mim, olha, o que eu estava esperando de você era que você tivesse uma posição de ir fazer. Porque enquanto eu estava orando, buscando uma direção do Senhor, o Senhor estava esperando de mim uma posição. Então, muitas vezes na nossa vida é assim, nós oramos, nós buscamos de Deus e nós só vamos ter a certeza do propósito que Deus tem na nossa vida quando nós tomamos uma posição e usamos a nossa fé. Né? Então, eu saí aquele dia vender os bombons e para a glória de Deus eu vendi todos. Então, ali naquele momento, o Senhor me mostrou que eu estava no caminho certo. Aí eu comecei a fazer nos finais de semana, no sábado, eu deixava as crianças com meu esposo e eu pegava, né, colocava no isopor, comprei um isopor grande, aí depois o meu irmão me abençoou com um isopor menor e eu saía umas 10 horas da manhã e eu ia vender nos bairros. Então, e olha só, você teve que ter a determinação Sim. de fazer, né? Porque, na verdade, Deus, Ele abençoa, mas você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que desenvolver o desejo que Deus coloca no coração, né? Porque Isso. muitas vezes a gente... eu também, quando eu criando sonhos, eu tipo, sentia que era da vontade de Deus, mas eu tinha muito até preguiça de começar a fazer, sabe? Porque também tem que ter um dom. Por exemplo, você faz lá os bombons, mas não é porque qualquer pessoa chega lá e fazer. Não é isso. Tem que ter coração, né? A gente que trabalha com coisas manuais, a gente sabe que tem que ter coração e tem que gostar de fazer. Porque eu não gosto, não sou muito da cozinha, assim, né? Eu já não me daria muito bem, porque por mais que eu fizesse
com vontade, fizesse tudo perfeitinho, eu não estaria colocando o meu coração ali, né? Então tem isso também. Deus determinou para você ver como que Deus determina para cada pessoa um dom, né? Ou uma vontade de fazer com o coração, né? Isso, e assim, e algo que nós não podemos é nos acomodar, né? Então, assim, seria muito fácil ficar na minha casa, meu esposo ele trabalha de segunda a sexta, sábado, domingo está em casa. Não. Então eu orava ao Senhor e eu fazia os bombons, então tem um momento com Deus, né? Então assim, eu não vou fazer os bombons, vou lá sem vender, não. Então tem um momento com Deus, ele que eu apresento para Deus, né? Para que o Senhor venha, que através, porque assim, eu trabalho com os bombons, eu trabalho com várias coisas com os pães. Mas se aquilo que eu fazer não alcançar almas para mim, irmão, porque a palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 6, que as mulheres serviam a Deus com suas fazendas. Então eu e você, aquilo que nós vamos fazer tem que servir ao Senhor. Tem que honrar e exaltar o nome de Deus. Porque se for para mim fazer pão, fazer bombons, fazer as festas na caixa, e chegar na casa das pessoas, as pessoas não sentirem o amor de Deus naquilo, então para mim é em vão. Eu prefiro ficar na minha casa, cuidando dos meus filhos, do meu esposo, da minha família, né, e não fazer nada. Porque em primeiro lugar nós temos que entender, nós servimos a Deus, o Senhor nos escolheu para um grande propósito. E o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Muitas pessoas têm engavetado os sonhos que Deus tem dado. Muitas pessoas, através do seu comodismo, têm procrastinado, deixado para amanhã aquilo que Deus tem para hoje. Então, assim, aquilo que o Senhor tem para nós é para hoje, o dia de amanhã não nos pertence, né? Então, eu comecei a vender nos finais de semana, nos sábados, ia nos lares. Aí eu chegava batendo na casa e quando o Espírito Santo falava assim, começa a perguntar da vida dela. E quando eu percebia, ali o Senhor já estava me dando palavras para ajudar aquela pessoa. As pessoas abriram os lares para mim estar orando pela vida delas, sabe? Então, assim, além de eu estar vendendo os bombons, o Senhor me abençoando através dele, eu estava também fazendo a obra do Senhor. Então, para mim, isso é gratificante, né? Porque nós somos escolhidos do Senhor. Deus tem um ministério nas nossas vidas. E algo que nós temos que honrar ao Senhor com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, né? Não é assim, é meu. Não é meu. É algo que Deus me deu. É algo que Deus colocou nas minhas mãos. É dele. Para a honra e glória dele, é tudo, né? Para a honra e a glória do Senhor, né? Então, nós temos que aprender a honrar ao Senhor com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Seja algo pequeno, porque tudo começa pequeno. E é assim, e quando eu vou fazer algo, né, eu oro ao Senhor, eu peço para o Senhor confirmar em sonhos comigo. Que nem a festa na caixa, né? As festas na caixa, eu orei ao Senhor e eu falo para Deus, se não é para mim, eu não quero. Eu não quero nada que não seja para mim. Porque se não é para mim, é para alguém, então que seja de alguém, né? Sim. E Deus, na questão da festa da caixa, o Senhor me deu um sonho de uma caixa com vários potes assim dentro. Então, aí foi uma confirmação do Senhor comigo, para que eu pudesse fazer. Que nem os pães que eu faço, né? Os pães também, o Senhor me dava muitos sonhos com pães, né? E como que eu comecei a vender os pães? Um dia eu estava assistindo uma pessoa ensinando pães. Eles vieram falar assim para mim, nossa, você faz tantos bombons, por que você não faz pão? Aí eu fiquei pensando, analisando, daí um dia eu fiz pães e pratas viradas. E eu vendi aqui onde eu morava, no centro, na rua. E olha só. Eu vendi tudo no dia, tudo que eu fiz, eu vendi. Tudo para minha vizinhança. Então assim começou, né? Primeiro tudo começa dentro do nosso lar. Tudo dentro do nosso lar. Começa dentro do nosso lar, aí depois o Senhor vai expandindo conforme a vontade dele. E chega um momento que você tem que parar, o Senhor diz para você assim, não, agora você vai parar. Você vai parar, você vai estudar, você vai se profissionalizar, porque eu tenho algo para fazer na sua vida maior. Você precisa estar preparado. Aí o Senhor preparou para mim um curso de confeitaria e padaria que eu faço toda segunda-feira à noite, né? Das 6h30 até as 22 horas. Aí fora isso que eu procuro estudar bastante, né? Porque não basta você saber da receita e você colocar isso em prática, não. Porque é assim, Deus, Ele tem o melhor para mim e o melhor para você. Então, o meu cliente, ele tem que receber o melhor dentro do lar dele. Então, eu digo que o meu cliente e a família dele, eles merecem o melhor. Então, o que a gente vai fazer? Você vai estudar, né?
Todos os ingredientes, né? Qual é o melhor, qual é o melhor, como que eu vou trabalhar com leite condensado, como que eu vou trabalhar com creme de leite, como que eu vou trabalhar com a massa do pão, porque não é se você lá colocar os ingredientes, mexer na massa, não é assim, é algo feito com amor, com carinho, né, para que as pessoas recebam no lar deles o amor e o carinho. Sim, que ao comprar o teu produto, eles sintam como que foi, né, feito com tanto amor, com tanto carinho, e você consiga passar uma mensagem, né, para a pessoa. Isso. Eu também, quando eu faço assim os meus bichinhos, eu vou fazendo e às vezes até conversando mesmo com Deus, assim, né, e eu procuro fazer igual você falou, perguntar da pessoa, né, para quem que ela tá comprando, né, para que seria, tudo, para sempre entregar carinho junto, né. Não, porque vender todo mundo vende, é muito fácil vender hoje em dia pela internet, por Sim. tudo, mas você criar um laço com o cliente é mais difícil, né? É coisa mais de você mesmo, né? Ter que colocar ali amor e carinho. Eu sou super fã das duas caixas, né? Amém. Eu acho lindo, maravilhoso, e sabe o que eu acho mais interessante na tua caixa? É os dizeres. Dá pra ver que você coloca com todo amor, toda dedicação para cada pessoa, Isso. né, em específico. Então, eu acho lindo, maravilhoso, né? Até não esperava aquele dia receber, né? Eu já dei caixa para várias pessoas, né? E daí ela chegando lá, era meu aniversário de casamento, né? Fazia 11 meses. Mas eu, sinceramente, fiquei muito surpresa, que eu não imaginava que ele teria, né, a ideia de falar com você e levar a caixa. E eu achei, o presente que você ganha que fica marcado, que faz história, né? Por mais que, várias pessoas fazem, né, a festa na caixa, Sim. tem uma procura, uma demanda muito grande, porque realmente é legal você fazer uma surpresa para alguém. Tem toda a surpresa e, nossa, é muita coisa deliciosa. Eu até tava fazendo um regiminho, sabe? Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que sair agora, não vai dar. Aí não tem como. Você olhar assim, é uma coisa que brilha os teus olhos, né? Porque não só do gosto, né? Porque é deliciosa as coisas dela, mas só de você olhar, é muito carinho, é muito amor ali, você olha, às vezes você fica até com dó de comer um doce de tão bonito que tá ali, né? Então são coisas realmente que Deus, ele capacita, Sim, né? E é Deus. E cada caixa, voltando à caixa, cada cliente é algo especial. Então assim, eu vou orar e eu falo pro Senhor, o que aquela vida, o que aquela pessoa quer escutar de ti hoje? Você entende? Então assim, às vezes o Senhor me leva lá, né? Porque as pessoas não compreendem o que é você ter esse entendimento. Daí o Senhor me leva lá, não, você vai fazer isso, escreve um bilhetinho. Faz o bilhetinho porque hoje ela quer escutar que ela é amada, que ela é preciosa, que eu amo ela, né? Então é assim, não é somente uma caixa, é um trabalhar de Deus, é algo que Deus coloca assim pra gente fazer com amor e com carinho, né? E tudo Deus que nos capacita. Tudo. Então assim, as pessoas falam, nossa, mas como o seu pão é gostoso, o seu bombom é saboroso, mas é pra glória de Deus. Eu não pego isso e trago pra minha vida porque eu não preciso, né? O principal na minha vida é Deus, é o Senhor. Então assim, se o Senhor está comigo, se é Ele que me capacita, eu faço tudo pra glória dele, né? Primeiro é o Senhor, depois é minha família, meu esposo, os meus filhos que me ajudam, que me apoiam, né? E depois daí o meu trabalho, né? Então assim, tem que se dedicar. Sim. É necessário você se dedicar, né? Que sempre um patamar, né? Primeiro sempre Deus, segundo lugar a família e o terceiro o trabalho, né? Sim, sempre. E algo assim que o Senhor tem colocado no meu coração, que é necessário, tudo que a gente for fazer, honrar e exaltar o nome dele. Porque assim, as pessoas se espelham em mim, as pessoas se espelham em você. Então, assim, muitas vezes não é fácil, né? Porque como a gente estava conversando, nós passamos por processos, né? E muitas vezes os processos, eles são doloridos. Mas por que eles são doloridos? Porque o Senhor, ele está nos fazendo forte. O
E muitas vezes a gente não tem paciência, né? Que a gente começa a fazer, às vezes vai ter muitas pedras no caminho, Sim. começa a surgir pedras no caminho, a gente já quer desistir. Isso. Né? Mas se é de Deus que Ele coloca no nosso coração, a gente tem que seguir em frente, né? Passar pelos obstáculos, porque é os obstáculos que vai moldar nosso trabalho, nosso caráter, né? Para glorificar a Deus, né? Sim. E o processo que a gente passa de aprendizado, de capacitação, ele não é fácil, porque eu sempre falo assim, né? A palavra do Senhor ela nos diz que nós passaremos por provações, teremos aflições, mas Ele está conosco. E a palavra do Senhor nos diz também que nós somos provados pelo fogo. E qual que é ser provado pelo fogo? É aquela situação que você vive, que você fala, meu Deus, isso está doendo demais e parece que nunca vai acabar. Aí é o processo mais dolorido. E como nós estamos conversando, quando fala de processo, me lembro de Jó, né? Porque Jó, ele passou um processo muito dolorido, que muitos não queriam estar na pele de Jó. Mas imagina se Jó não passasse pelo processo que ele passou, né? O que teria acontecido com Jó? No final, a gente sabe que Jó ele foi honrado e foi exaltado pelo Senhor, mas ele teve que passar pelo processo. Então, hoje nós podemos observar que muitas pessoas, elas não querem passar pelo processo, mas elas querem a bênção, querem ser capacitadas, elas querem a unção, elas querem os dons, mas elas não querem passar pelo processo. E o Senhor, Ele tem nos mostrado que sem o processo não adianta. É que daí você não vai estar capacitado para receber a bênção, né? Você não vai saber o que fazer com ela. Então, por isso que você tem que passar por tudo isso, né? Porque Deus, ele já faz tudo, nossa vida já está toda escrita, né? Então, ele sabe muito bem o momento de te entregar as bênçãos, né? Ele sabe que se Ele te entregar no momento que nós queremos, a gente não vai saber o que fazer, né? Não vai dar valor, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente passa por esse processo, né? Processo dolorido. E eu estou na fase assim que o Senhor falou para mim, agora você vai aprender. Então, eu faço curso, daí agora eu estou fazendo alguns cursos também pelo Sebrae, que é de gestão de empresas, né? E assim a gente vai caminhando, né, para a glória de Deus, o Senhor nos capacitando, sempre colocando Deus à frente de tudo. Sim, e o conhecimento é muito importante, porque não adianta nada também você estar ali, fazer um monte de coisa boa e não saber fazer a gestão, né, da empresa, a gestão. Então, é muito importante mesmo você saber tudo certinho, fazer cronograma, ter ali certinho os gastos, né, o que entra, o que sai. Então, os cursos são realmente muito importantes, né? Então, Deus, Ele faz tudo planejado, né? Primeiro Ele dá o dom, depois Ele dá a sabedoria para você manter, né? Não voltar para trás, para você progredir, né? Porque é isso que Deus quer. Ele quer que nós, né, sejamos prósperos, né? Ele não quer ver nenhum filho mendigar o pão. Não. E a palavra de Deus diz que nós comeríamos, né, do nosso trabalho. Então, nós temos que seguir em frente. Seguir em frente. Nós não podemos desistir, que nem a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela não precisava ter olhado para trás. Era só ela seguir conforme aquilo que o Senhor tinha falado, né? Tinha dado direção para ela. E assim, muitas vezes somos nós, porque nós queremos a bênção do Senhor, nós queremos fazer a diferença, nós queremos tantas coisas, almejamos tantas coisas que muitas vezes não é aquilo que Deus tem para nós. A palavra do Senhor nos diz que os planos de Deus são maiores que os meus. Então, se os planos de Deus são maiores que os meus, por que eu vou viver a minha vontade? Né? Então, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. E é uma escolha. Ou eu vivo a minha vontade, ou eu vivo os planos que o Senhor tem. Muitas coisas a gente quer, né? Vai atrás e daí não consegue, a gente fica frustrado, né? Ao invés de pensar assim, que não era aquilo que era para mim, né? Ah, não deu certo, é porque não era realmente para mim, que Deus tinha uma coisa melhor, né? Mas, infelizmente, em algum momento a gente faz isso, né? A gente fica frustrado por aquilo que não deu certo. Não entende que a mão de Deus agindo na vida da gente, impedindo a gente de ir para outro caminho que não seja o dele, né? Então, nós temos que aprender a escutar a voz do Espírito Santo, aquilo que ele tem falado dos nossos corações. Porque se a mulher de Ló
né, ela não tivesse olhado para trás, não tivesse olhado para aquilo que estava chamando a atenção dela, que não era para ela aquilo, que Deus tinha um plano maior para ela. Não tinha acontecido o que aconteceu com ela. Então assim é comigo, é com você, é com todos nós, né? Que nós temos que aprender a dar ouvido ao Espírito Santo. Se nós temos o importante, a gente ter convicção daquilo que Deus tem para nós. E algo assim que o Senhor tem falado muito ao meu coração, que quem somos nós perante Deus? Quem somos nós? Nós temos que nos encontrar, nossa identidade em Deus. Porque muitos, eles procuram sim ter identidade, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo. Não. Porque para o Senhor, o importante é quem somos nós. Né? E nós temos que encontrar quem somos nós perante Deus. Né? Essa identidade, quem somos nós? Quem é você, quem sou eu? Né? Não, eu sou uma mulher prudente, eu sou uma mulher valorosa, eu sou filha do rei. Né? Então Deus tem uma promessa na minha vida. Sim. Então eu vou caminhar conforme essa promessa. Vai ter dias que não serão fáceis. Vai ter dias que às vezes o desânimo vai bater na minha porta. Mas o que o Senhor disse para Josué? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Né? Então, assim é comigo e com você. Quando o desânimo bater na nossa porta, a gente fica vê aquela dúvida que não provém de Deus, o que nós vamos fazer? Eu tenho convicção daquilo que Deus tem para minha vida. Então eu vou trabalhar em cima daquilo. E não importa se o desânimo bater na minha porta, não importa se a dúvida vir, porque isso não provém de Deus para as nossas vidas, né? O Senhor diz para mim e para você, seja forte e corajoso, que eu vou contigo. Eu estarei contigo. O que você precisa? Que as portas se abram? Pois bem, no tempo certo eu vou abrir as portas para você. O que você precisa? Que as barreiras caiam? Pois bem, eu vou derrubar as barreiras para você no tempo certo. Mas até aí você vai aprendendo. Você vai aprendendo, né? Que nem você falou semana passada sobre penina, né? Eu estava assistindo. O que seria das mulheres se não tivesse uma penina? Né? O que seria de nós? Nós desistiríamos. Nós não cresceríamos se não tivesse uma penina nas nossas vidas. Sim. E penina, nós queremos dizer assim que não é uma mulher. Penina muitas vezes é o desânimo, é a fadiga, é o cansaço, é a dúvida. Então tudo isso vem para que o Senhor venha dizer para mim e para você que Ele é conosco. E nós temos que perseverar para que nós possamos viver o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Não podemos desistir. Porque lá na frente, o Senhor Ele nos espera com algo grandioso para entregar nas nossas mãos. E se eu e você desistir hoje, falar, eu não quero, estou cansada, estou fadigada, porque às vezes acontece comigo, né? Sou casada, para a glória de Deus, tenho 4 filhos. Imagina só. Uma casa, um ministério. E eu falo, Senhor, eu não vou dar conta de tudo. Aí o Senhor fala comigo, persevere. Eu só quero que você persevere, não olha para trás, para a direita, para a esquerda, não olha para ninguém. Eu quero que você olhe para mim e siga em frente, porque eu estou contigo. Então isso me basta, sabendo que Deus está comigo, sabendo que tudo o que eu faço é para a glória de Deus, entende? Então isso basta, né? É isso que nós temos que aprender, a caminhar com Jesus, segundo o propósito que Ele tem nas nossas vidas, não aquilo que eu quero. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, eu vou viver o que eu quero e pronto. Não, nós que servimos a Deus, nós, mulheres, homens que servimos ao Senhor, nós temos que viver dentro do propósito que o Senhor tem para nós. Com certeza. Quantos testemunhos que nós vemos, esse dia está vendo um testemunho de um empresário que era catador de lixo, latinhas, e o Senhor honrou ele. Sim. Imagina, então assim, mas imagina o processo que ele passou. Deixar de ser um catador de latinha e aos poucos o Senhor ia honrando ele até ele ser um empresário. Né? Então assim, nós temos que perseverar. As lutas vêm, as provações vêm. Às vezes o desânimo bate na nossa porta, a gente tem que fechar a porta e falar para fora da minha casa, para fora do meu coração. Eu não te quero aqui, eu quero aquilo que Deus tem para mim e seguir no propósito. Eu muitas vezes em casa, assim, eu usei você como exemplo, porque eu nunca
tinha ficado tanto tempo em casa, né? Como eu falei para você, eu trabalhava, fazia 12 anos já numa empresa, então eu tinha uma rotina totalmente diferente, né, do que eu tenho hoje. E eu me deparei assim, incapaz de fazer as coisas, porque daí eu tinha que cuidar da casa, tentar fazer dar certo o meu trabalho e cuidar de filho ainda, marido, né? E não é fácil. Mas daí muitas vezes eu pensava assim, meu Deus, olha ela lá, né? Tem 4, não é? Eu tenho 2, né? A maioria dos dias fica um só, né? Mas é 2. E o marido, né? E muitas vezes eu me via incapaz de dar conta de tudo. Daí eu pensava, ela tem 4, né? O marido, e ainda faz essas coisas maravilhosas, né? Então, é um exemplo assim a ser seguido, né? Toda vez que você pensar em desistir, é bom mesmo ver vários testemunhos, né? Que Deus, Ele é com a gente. Sim. Se a gente colocar tudo nas mãos dele, Ele vai capacitar, Ele vai dar um jeito, Ele vai te fazer conseguir, né? Dar conta de tudo. Isso, então, o segredo é você andar com Deus. Caminhar com Jesus de um lado. É que nem eu falo, Senhor, pega na minha mão. Pega na minha mão e me leva lá no teu propósito. Não deixa, porque nós somos falhos, né? Nós somos falhos, nós somos pecadores. E se a gente começar a dar muita brecha pro desânimo, ele vem. Se a gente dá brecha, né, pro cansaço, pra vadia, que ele vem. Quando a gente vê, nós estamos jogados no sofá e deixando o sonho que Deus tem pra nós passar. Então eu falo, Senhor, Jesus, pega na minha mão, me leva, não deixa eu fugir do teu propósito, que é a minha família, né? Porque nós temos que zelar pela nossa família, né? O bem mais precioso que o Senhor nos deu é a nossa família, né? Então, ó, que a minha família esteja dentro do teu propósito, eu não abro mão de ninguém. Então, hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu e minha casa servimos ao Senhor aqui dentro desta igreja, para a glória de Deus, né? Então, assim, nós não podemos abrir mão da nossa família, porque eu vejo muitas mulheres, né? Muitas mulheres, elas honram o ministério. Elas estão na igreja de tarde, de noite, de manhã, dobrando o joelho e orando. Mas deixam os afazeres lá. O marido chega em casa do trabalho, não tem um café, né? Não tem uma mesa posta, né? Cadê a esposa? A esposa está na igreja, mas o nosso primeiro ministério é a nossa família. Tá abandonando o lar, né? Que não é a vontade de Não Deus é que a vontade abandone, de Deus. né? Você pode fazer as duas coisas, servir o ministério e servir a tua família, né? Cuidar da tua família. Então, o primeiro ministério é a nossa família. Se eu não honrar o meu primeiro ministério, que é a minha família, como que eu vou honrar o ministério que Deus tem me dado dentro da igreja? Como? E a mesma coisa assim, se eu não honrar a igreja que eu congrego, como que eu vou servir a Deus e outra igreja? Como eu dou um exemplo assim, como que eu vou ministrar numa igreja se eu não honrar a igreja que Deus tem me colocado? Então, é sempre a primeira casa. É sempre a primeira casa que nós temos que honrar, né? Para que o Senhor venha derramar as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes a palavra de Deus diz em Deuteronômio que nós temos que tem lá a ministração sobre bênção, sobre maldição. É a nossa escolha. Se eu quero ser uma mulher abençoada, eu tenho que aprender a honrar o meu esposo dentro da minha casa. Primeiro é ele, né? Primeiro é Deus, depois é o nosso esposo. Mas dentro da minha casa, né, é o meu esposo. Eu honro ele me honra, e assim a gente vai caminhando para a glória de Deus. Então, assim, eu tenho a tarde inteira para fazer a obra do Senhor. Mas quando o meu esposo vai chegar, eu tenho que estar na minha casa, com a mesa posta, com um cafezinho pronto, para honrar ele, porque ele trabalhou o dia inteiro. O sustento da minha casa vem primeiro através de Deus, que preparou essa porta para o meu esposo estar trabalhando, e depois vem do meu esposo. Então, assim, muitas vezes, hoje em dia, os casamentos não vão bem por isso, porque a mulher não tem edificado a sua casa, tem vivido conforme ela quer. E nós não vivemos conforme nós queremos. Nós vivemos para a glória de Deus. Mas para a gente viver para a glória de Deus, nós temos que escutar o que o Espírito Santo tem falado no nosso coração. Não negar a voz do Espírito Santo, né? Nós temos que honrar a nossa casa, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos esposos. E nós somos o alicerce.
Se o alicerce está firmado em Deus, a nossa casa estará firme no alicerce, estará firme em Cristo. Pode vir um vento, pode vir uma tempestade, mas a nossa casa ela não vai ser abalada. Não vai ser. Porque a mulher, ela está, não é fácil. Né? Quando você fala assim, mas eu tenho que ser alicerce, eu tenho que estar forte todos os dias, eu tenho que, né? Mas a questão é, se o Espírito Santo ele habita em mim, vamos lá, a nossa carne, nós somos mulheres, somos frágeis, nós somos frágeis, mas algo maior habita em mim. Esse algo maior, forte, que nos dá coragem é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo ele habita em mim, ele vai me dar coragem todos os dias, né? Para mim honrar a minha casa, depois honrar o meu ministério, né? E honrar com aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos para mim fazer. Então, assim, por que eu e você nós somos fortes? Não por causa de nós, é porque o Espírito Santo, ele nos faz ser forte. É isso que o Senhor tem colocado, né? E tem momentos que eu vejo por mim, né? Eu falo assim, porque eu tenho que testemunhar aquilo que eu sou perante Deus, né? Sim. Porque Deus, ele me conhece. Tem momentos que nós falamos, Senhor, eu tô cansada de ser forte. Sabe hoje eu queria ficar deitada na minha cama, escutando um louvor, né? Aí Deus me leva lá para aquela palavra que diz assim, eu sou o teu refúgio. Eu sou a tua força. Eu sou a tua fortaleza. Eu sou o teu socorro bem presente. No momento da angústia, no momento que você está cansado, você está fadigado, sou eu que te renovo. Então te coloca de pé. Te coloca de pé, mulher. Porque eu tenho um renovo para a tua vida. E assim a gente vai caminhando, né, irmão Enéas? Assim, a gente vai caminhando cada dia. Um dia após o outro. Um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Um dia após o outro. E nós temos que aprender a não querer abraçar tudo. É conforme as nossas forças. Sim. E assim a gente vai caminhando para a glória de Deus. Tudo é para a glória dele. Tudo. Mas tem dia que eu não consigo ser uma mulher para a glória de Deus. O Senhor nos compreende. Porque nós somos falhas, somos pecadoras. Né? E tem aquele louvor que fala, a palavra do Senhor também, elas nos ensinam. Fecha a porta do teu quarto e ora. Ali você encontra tudo que você precisa. Sabe quando você está cansado, fadigado? Fala, Deus, eu estou sem direção, eu preciso de uma direção. Se o Senhor não me mostrar, eu não vou fazer. Porque comigo é assim. Né? Comigo é assim. Se Deus não falar comigo, eu não faço. E se Deus se colocar no silêncio comigo, eu vou ler a palavra. Né? Porque muitas pessoas, elas buscam uma revelação. Eu vou para a igreja porque Deus vai levantar meu irmão, o irmão vai falar comigo. Mas a maior das revelações é a palavra do Senhor. E a gente tem que ter um momento de silêncio para poder ouvir também. Sim. Porque muitas vezes a gente quer tanto aquela coisa e fala com Deus e não percebe que Ele está falando com a gente, né? Daí é que certas pessoas daí procuram revelação. Eu não estou ouvindo, Deus não está me revelando, então eu vou atrás da igreja, vou procurar alguém, né, que possa me revelar. Mas na verdade a gente tem que fazer um pouquinho de silêncio e ouvir, né, os sinais que Deus dá, né? A questão é, quando nós vamos para o nosso quarto, fechamos a porta, né? Nos prostramos perante o Senhor e começamos a falar para Ele. Falamos nossas mazelas, lamentamos, estou com um problema aqui, problema ali, falamos tudo. Nos levantamos e saímos. A questão é que muitas vezes nós só queremos falar, né? E nós não paramos e falamos, não, Jesus, vem aqui, senta aqui. Eu já falei tudo que eu tinha que falar. Falei tudo. Agora eu preciso escutar a tua voz. Agora eu preciso que você me dê um colo, porque eu preciso de colo. Agora eu preciso que você fale comigo. Fala no meu íntimo, no meu profundo, limpa o meu coração, limpa a minha alma. Fala comigo. E você fica ali naquele silêncio. Aí mesmo assim, né? Fica ali no silêncio. Aí você fala, agora fala comigo na tua palavra. Quando você abrir a palavra, você pode ter certeza que Deus está falando contigo através da palavra que você abriu. É assim. Então, quando a gente convida Jesus para sentar para conversar, Ele vai sentar, Ele vai te escutar. Mas Ele também quer que nós tenhamos ouvidos para ouvir. E quando nós ouvimos, nós não saímos do nosso quarto para fazer a minha vontade, mas para fazer aquilo que nós ouvimos.
É assim que nós edificamos o nosso lar. É assim que nós edificamos o nosso trabalho, né? Ouvindo e obedecendo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas, né? Mas o Senhor também procura filhos obedientes. Filhos que estão, que obedeçam a voz do Senhor, que obedeçam a palavra dele. Porque hoje em dia a gente pode ver em muitos lugares as pessoas não querem obedecer. Né? O Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Cadê os verdadeiros adoradores? Cadê aqueles que adoram a Deus? Porque de bom que eu faço falar. Mas é algo assim que as pessoas não compreendem, que Deus ele sonda o profundo, o íntimo do nosso coração. Não adianta esconder de Deus. Pois é, como a mulher de Ló aí, né? Até certo ponto que ela andava com Abrão, né? Com Ló, ela estava ali camuflada, mas Deus sabia, né? Conhecia o coração dela. Né? Então, a gente não consegue esconder o nosso ser de Deus, né? Deus sabe exatamente o que a gente é. Sim. Isso a gente não esconde do Senhor nada. Algo que tem muitas vezes, a palavra de Deus diz que Deus ele sonda o escondido, o oculto do nosso coração. Aquilo que nós nem sabemos, que nós temos guardado dentro de nós, que está para ser revelado ainda, entendeu? E o Senhor já sabe o que está dentro do nosso coração. Então, assim, nós temos que deixar o Espírito Santo limpar a nossa alma, limpar o nosso coração. Limpar porque Deus, muitas vezes nós guardamos sentimentos dentro do nosso coração que não provém de Deus, que está nos fazendo mal, né? Que nem muitas vezes a falta de perdão, né? Tantas coisas, tantas situações, né? Que tem guardado dentro de nós, que nós queremos para nós, mas não é para nós. Esses sentimentos nos fazem mal, né? E muitas vezes a gente está cansado, fadigado, triste, desanimado por causa desses sentimentos que está guardado no nosso coração. Mas o Espírito Santo, se a gente dá permissão, porque o Espírito Santo ele entra nas nossas vidas, nos nossos corações, quando nós damos permissão para ele entrar, né? Ele limpa o nosso coração, ele arranca toda a raiz, tudo aquilo que não está fazendo bem para nós, né? Então, se nós temos que dar essa liberdade, essa permissão para o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas, para que as pessoas possam ver em mim, em você, não, olha, aquela irmã ela é uma mulher de Deus. Quando ela abre boca para falar, só sai palavras de bênção na vida daquela irmã, da boca daquela irmã. E quantas pessoas, irmãos, a gente encontra por aí e fala assim, Pai do Senhor, como você está? Estou passando pelo vale. Aí na outra semana, Pai do Senhor, como você está? Estou passando pelo vale. E nós temos que aprender muito. Como a mulher que está, acho que 2 Reis 4, sunamita. Ela estava com o filho dela morrendo, né? Morto, na verdade. Ela foi procurar o profeta Eliseu e no caminho perguntaram para ela, como você está? Ela com o filho morto. Vai tudo bem. Então nós temos muito que aprender com as mulheres da palavra do Senhor. Porque todas elas nos trazem uma lição. E cabe a nós querer aprender a ser mulheres que edificam o nosso lar, mulheres que edificam o nosso ministério, mulheres que são um exemplo para muitas mulheres que estão por vir, né? Então, assim, cabe a nós escolher o caminho que nós vamos seguir, cabe a nós escolher quem nós queremos ser, né? Então, a Sunamita, ela é uma mulher que fala muito no meu coração. Irmã Patrícia, como você está? Vai tudo bem? Posso estar passando pela prova que for, né? Pode estar doendo no fundo, no profundo, no meio do meu coração. Como você está, como vai a tua casa? Vai tudo bem, para a glória de Deus. Nós temos que aprender a viver assim, a viver pela fé. Sim, até porque viver se lamentando, o que vai adiantar? Não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. Então, assim, a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível você agradar ao Senhor, né? Sem ter fé. E sem fé é impossível você viver os planos de Deus na tua vida. Porque nós temos que confiar naquilo que Deus tem para fazer através de nós. Então, assim, nós vivemos um dia após o outro, mas pela fé. Hoje não deu certo, não era para dar. Então, nós vamos ter fé que se for a vontade do Senhor, amanhã vai dar certo, né? Então, a gente vive um dia após o outro, pela fé, né? E
você caminhar pela fé, porque você ter fé é aprender a ser dependente de Deus. Sim. E ser dependente de Deus não é quando eu quero, quando tu quer, é conforme a vontade de Deus. Aí que Deus trabalha na paciência. Saber ser paciente e esperar o tempo do Senhor. Né? Então nós temos que aprender a viver pela fé todos os dias. Todos os dias nós temos que aprender a viver pela fé, sermos fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor, né? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele veio buscar uma igreja, né? Uma igreja corajosa, né? Porque nós somos corajosos, né? O Senhor, Ele não chamou fracos, Ele chamou os corajosos, né? E nós fazemos parte do exército de Cristo. Então nós temos que nos colocar na posição de escolhidos do exército de Cristo para batalhar. Então assim, e como nós vencemos as nossas batalhas? Através da oração. Fecha a porta do teu quarto e ora. Sabe? Então assim, através da oração, da fé, a oração e a fé unidas, você conquista o impossível. Com certeza. Eu tenho muitos testemunhos para contar de cura. Eu fui curada de câncer. Nossa. A minha filha ficou 45 dias no hospital Pequeno Príncipe, foi desenganada pelos médicos, né? Fez 2 cirurgias no intestino. Então, assim, lá naquele momento, eu aprendi. Então, assim, desde aquela época, eu aprendi, o Senhor me ensinou a caminhar pela fé. Tem então, coisas hoje, que no momento a gente não compreende, né? Mas não. Depois que passa, né, você vai entender o propósito, né, que Deus tinha na vida. E são grandes propósitos, porque hoje a minha filha é um testemunho. Para a glória de Deus, né? Eu sou um testemunho. Sim. Para a glória de Deus. Você, Rosana, você é um testemunho para a glória de Deus. O irmão Enéas, ele é um testemunho para a glória de Deus, né? Então isso, nós temos que levar esse testemunho, porque tantas pessoas estão precisando de um testemunho igual o meu, igual os nossos testemunhos, né? Para caminhar, para perseverar nessa caminhada, porque não é fácil, né? Então, assim, que nós possamos perseverar, confiando em Deus e pela fé. Sim, e Deus, Ele escolhe as pessoas para Ele capacitar, né? Para aquele propósito, né? Então, muitas vezes, que nem para fazer esse programa mesmo, eu me sentia incapaz, porque eu achava assim, nossa, tem tantas outras irmãs da igreja que tem uma boa palavra, que sabe falar, né? Agora, imagina eu numa câmera falando, né? Eu leio a Bíblia, mas nem sempre eu tinha o discernimento de estar ali explicando, né? Mas eu sentia que Deus queria aquilo de mim, que Deus queria que eu viesse fazer o programa, sabe? Que eu estivesse aqui, que aqui era o meu lugar. Porque através, às vezes, eu estou fazendo aqui o programa, não são todos que são atingidos, né? Mas exatamente aquilo que você disse. Em algum momento uma pessoa vai estar esperando aquela palavra, sim, né? Então por isso que eu peço para compartilharem, né? Quanto mais compartilharem, mais pessoas são atingidas. Porque às vezes você coloca lá para ouvir e você não consegue tirar um ensinamento daquela palavra que eu estou dando, assim, mas outras pessoas precisam ouvir exatamente aquilo, né? Então, muitas vezes eu pensei em parar assim e falar, não é muito para mim porque eu não vou conseguir. Mas depois Deus colocar no meu coração, não, eu preciso que você faça até para você mesmo, porque eu quero que você se torne uma pessoa melhor. Que a partir do momento que eu comecei a fazer o programa, eu passei mais tempo com Deus, eu comecei a ler mais a palavra, a ter um entendimento melhor, tanto que é que hoje eu leio assim e eu consigo tirar um ensinamento das coisas que antes eu não conseguia, por mais que eu lesse, né, a palavra ali todos os dias, eu não tinha um bom entendimento. E agora eu já percebo que teve uma mudança, né? E é isso que eu quero, eu me aperfeiçoar como pessoa, né? E por isso é bom ouvir de outras pessoas o exemplo, né, da palavra, né? A gente sabe muito bem que a melhor coisa para qualquer situação que a gente está passando é entrar no quarto e orar. Mas nem sempre a gente faz isso, né? Nem sempre a gente tem ali aquele compromisso de ir
e ficar ali tendo um momento com Deus, né? Eu até fiz um cantinho lá em casa, porque eu também, quando eu estava com algum problema, alguma coisa assim, eu já me desesperava, ficava mais nervosa, mais irritada. E agora eu procuro, nem que seja por 1 minuto, ir lá e dar uma sentadinha, nem que fosse para descansar e falar, meu Deus, me ajuda. Nem que fosse só isso, mas já dá um alívio, assim, né, pro coração. Já dá um alívio para aquilo que tem que enfrentar. Porque ser mulher, hoje em dia, não é fácil. Né? Como você é um exemplo, né? Imagina com 4 crianças, uma casa para cuidar e mesmo assim conseguir, né? Então, não é fácil, né? Não, mas o Senhor não disse para mim, para você que seria fácil, né? O Senhor não disse para nós, o Senhor disse assim, seja forte e corajoso que eu te ajudarei. Então, é nessas palavras que o Senhor fala para mim e para você que nós temos que nos apegar, que nós não estamos sozinhos. Seja forte e corajoso que eu te ajudarei. Então, é nisso que eu me apego, né? Naquilo que Deus tem falado comigo. E assim, aqui você ministra uma palavra, então uma semente que é plantada no coração das pessoas. Talvez hoje você não vê os frutos da sementinha, mas daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, você vai começar a ver os frutos dessa sementinha, né, que é plantada. Então, talvez hoje a pessoa não assista, mas amanhã, depois, o Espírito Santo toca no coração dela, vai lá na página, assiste lá, né? Então, naquele dia, ela vem ter um encontro com aquilo que é ministrado aqui no dia de hoje. Então, assim, não cabe a nós desistir. Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer através da nossa vida. Então, nós temos que ser o quê? Forte e corajosa, né? Ter bom ânimo que Ele nos ajudará. E confiar no que Deus tem para nós, né? Diz lá numa citação da Bíblia que como imagina a minha alma, assim ela é, né? Então, imagina ser visto aos olhos de Deus, né? Ele só tem coisas boas para nós, né? Ele acredita, confia na nossa capacidade. Isso, e isso que nós temos que nos apegar, né? Na palavra de Deus, que é a boca de Deus para as nossas vidas, né? E perseverar dentro do propósito que o Senhor tem para nós, né? Então, assim, a Delícias Gourmet da Paty é algo que brotou do coração de Deus e veio para o meu coração, né? E o Senhor, Ele tem me capacitado para a glória dEle, né? Para poder dar o crescimento, né? Para esse sonho. Porque a gente muitas vezes pensa em desistir, mas o Senhor vem e fala conosco, seja forte, corajoso, que eu vou te ajudar, né? Então, assim, para a glória de Deus agora, a Delícias da Paty tem um CNPJ, tem um nome, né? Pode ser reconhecido no mercado, né? Então, assim, isso é para a glória de Deus. Sim, com certeza. Né? Então, assim, eu fico feliz porque no meio da situação que você passa ali, que você vê, você fala, nossa, mas é tão difícil passar por isso. Mas o Senhor tem te honrado no deserto. Você começou, aí agora já conquistou uma coisa, né? E assim, degrau por degrau, né? É assim que chega. E algo assim que o Senhor, Ele me ensinou, que no deserto tem milagres. Se você vai para o deserto, você vê só sequidão. Mas no deserto tem milagres, porque Deus realiza milagres no meu deserto, no teu deserto, para mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Para mostrar que Ele é Deus, e eu declaro todas as manhãs na minha casa, quão grande é o Deus que eu sirvo. Amém. Quão grande é o Deus da vida do meu esposo, quão grande é o Deus da vida dos meus filhos, quão grande é o Deus dentro desta igreja, quão grande é o Deus lá na empresa do meu esposo, quão grande Ele é. Então, assim, nós temos que declarar, você entendeu? Profetizar que quão grande Ele é nas nossas vidas. E assim eu creio, né? Eu falo para o Senhor, nada vai tirar de mim a minha fé, nada vai tirar de mim que quão grande Tu és. Mas Tu está passando pelo deserto, e daí? Qual é o problema de passar pelo deserto? Né? Como foi Agar que foi para o deserto? Sim. Então, Agar foi para o deserto. E o que Deus fez através da vida de Agar e do filho dela no deserto? Deus deixou perecer? Não. Deus deu de comer, Deus deu onde ela dormir, Deus honrou
nós obedecemos, quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele nos honra. Então eu só tenho que agradecer, primeiramente a Deus, depois a minha família e todos os intercessores que o Senhor tem levantado para interceder por mim e pela minha família. Porque nós não sabemos, né? Mas o Senhor tem levantado intercessores, né? Muitas vezes o Senhor fala assim para mim, olha, ore por fulano. Ore por ele, porque eu quero fazer algo na vida dele, eu preciso da tua oração, preciso que você interceda. E o Senhor, da mesma maneira, Ele tem levantado intercessores para a minha vida e para a tua vida, pelas nossas famílias. Então nós temos que agradecer ao Senhor, sim. Gratidão a Deus por tudo. Gratidão pelos momentos bons, pelos momentos ruins, gratidão por todos os momentos, porque tudo é aprendizado nas nossas vidas. Tudo é para que nós possamos crescer, né? E sermos mulheres, sermos pessoas, né? De grande valor para aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. Eles precisam ver em mim, ver em você, ver em nós, né? Jesus. Sim, esse é o propósito. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Mas nós temos que estar no propósito, para que as pessoas possam reconhecer. Não andar na rua. Nossa, aquela moça, aquele moço, olha, eles são diferentes. O que tem neles? Eu quero saber o que eles têm de diferente. Aí nós contamos o nosso testemunho, para a glória de Deus. Daí muitas pessoas conseguem ver Jesus através, né, de você, do teu esposo. Amém. Né? Para a glória de Deus. Então, assim, o meu coração ele é grato ao Senhor. E a honra e a glória é do Senhor, é tudo dele. Porque Ele é o único digno merecedor. Muitos querem tomar a honra e a glória para si, mas não. A glória é de Deus. Então, a palavra do Senhor nos diz que aquele que quer se exaltar, né, tem que se humilhar perante Ele. Né? Então, a honra e a glória é do Senhor e que nós possamos permanecer, né? Porque o Senhor vem e nos tira lá do lodo, lá da lama, nos limpa, coloca vestes novas, né? Uma coroa na nossa cabeça, coloca vestes limpas, né? E o Senhor nos levanta com humildade. E nós, quando nós começamos a crescer, subir de degrau em degrau, nós precisamos permanecer na humildade. É na humildade. Porque o Senhor não se agrada de pessoas que se exaltam, né? Então, o que o Senhor se agrada de um coração contrito e um coração humilde, né? Então, que nós possamos permanecer sempre com fé, na humildade, né? Para que o nome do Senhor venha ser honrado e exaltado através das nossas vidas, da nossa família e dos ministérios, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, né? Para a honra e a glória dele. Ser fiel no pouco, né? Sim, sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque, que nem eu estava falando que lá em Mateus 6, nos diz que o Senhor, que o Senhor Jesus, ele ia andando, ele ia restaurando, ele ia libertando mulheres, né? Transformando a vida de mulheres. E essas mulheres honraram o ministério de Jesus com as fazendas delas. Então é isso que Deus quer fazer comigo e com você, né? Sim. O Senhor, Ele quer que através das nossas fazendas, daquilo do nosso trabalho, nós possamos honrar e exaltar, né? E investir na obra do Senhor. Porque mais almas venham ser alcançadas. E assim a gente pode edificar outra pessoa, né? Sim. Então nós precisamos edificar primeiro a nossa casa, que somos nós. Porque o Senhor, nós somos uma casa que o Senhor nos constrói tijolinho por tijolinho, né? Então, o Senhor está construindo uma casa em nós, né? Uma casa, nós somos a casa que Deus constrói, né? Sim. E que a nossa casa possa estar sendo construída através da rocha, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus. Com certeza, né? Deus tem que ser a base, tem que ser o topo sempre da nossa vida ali, né? É a base de tudo. Porque sem Deus a gente não é nada. E nada floresce sem a presença de Deus, né? Não. Nada floresce sem a presença de Deus. E uma palavra assim que o Senhor tem falado comigo nesta semana é sobre Josué. Porque eu comecei a estudar sobre Josué, né? E em Números fala sobre Josué. Deuteronômio fala sobre Josué. E Juízes fala sobre Josué. Que Josué, ele era um moço que ele não se apartava da presença de Deus. Que ele estava ali sempre presente, né? Ali onde ficava a arca da aliança, que representava a presença de Deus naquela época. E Josué, ele foi escolhido
escolhido pelo Senhor porque o Espírito Santo habitava nele. Então Moisés, antes de morrer, ungiu Josué para ficar no lugar dele, né? E foi escolhido como líder. E quando ele foi tomar a cidade de Jericó, né? Quando ele foi tomar a cidade de Jericó, o Senhor disse para ele, né, estas palavras aqui, ó, que está em 1 Josué 7. Então esforce, tão somente, esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha só. Então aqui está o segredo. O segredo é nós sermos fortes, nós nos esforçar, ter bom ânimo e andar conforme aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Porque quando Josué foi tomar a cidade de Jericó, né? Ele foi e o Senhor falou para ele, você vai, mas eu vou te dar a cidade na tua mão, eu vou te dar o exército que está lá dentro na tua mão, eu vou te dar todos os despojos da cidade na tua mão. Imagina se Josué neste momento tivesse colocado dúvida no coração dele, ele não teria herdado a cidade para o povo. Não. E ele falou, e o Senhor disse para ele, vai com a arca do concerto à frente. Quando a arca do concerto chegar, né, fala para os guerreiros, para o pessoal do exército, e tomar a cidade. Então, assim, quem deu a direção para Josué? Foi Deus, né? Para Deus Josué herdar a cidade, conquistar a cidade, foi Deus, através da arca da aliança, né, a arca do concerto. Assim somos eu e você. Nós temos que andar na presença do Senhor, para que nós possamos ter a direção do Espírito Santo e fazer conforme aquilo que Ele tem falado comigo e com você, com todos nós. Para que nós possamos herdar aquilo que Deus tem para nós. Então, a obediência, o temor a Deus também, né, está acima de todas as coisas. Com certeza. Né? Então, o Senhor tem escolhido um povo que vai herdar o céu. Mas um povo forte, um povo que tem bom ânimo, um povo corajoso. Né? Então, assim somos eu e você. Mulheres fortes, mulheres corajosas, mulheres que têm bom ânimo. Não porque nós queremos. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, e Ele nos faz ser mulheres fortes e corajosas, para que nós possamos prevalecer conforme o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Sim, Deus ele edifica, né, através da vontade dele, né? Então, isso. É um exemplo, né, a ser seguido, assim como as mulheres da Bíblia, né, a gente tem que se espelhar. Eu, por exemplo, desde a primeira vez que eu tive contato assim com as delícias da gourmet da Paty, né? Eu sempre fico lá bisbilhotando, xeretando, vendo as coisas que te edificaram, que te fazem. Nossa, eu achei muito lindo que você coloca lá todo o sentimento e isso me inspira também, né, a fazer para os meus clientes, né? Então, são pessoas como você, como as mulheres da Bíblia que trazem um ensinamento bom que nós devemos levar para a vida, assim, né, como um ensinamento. E que muitas mulheres hoje em dia, né, trabalhavam e também perderam os empregos, né, e estão aí buscando uma forma de levar o sustento, né, para a família. Então, sempre, né, colocar Deus em primeiro lugar, que Ele vai cuidar de todo o resto, né? Ele vai te dar o caminho certo ali para seguir, né? Seja através de, né, comidas, seja através de artesanato, seja através de outra coisa que Ele vai dar o dom, né? É Ele que vai determinar. Então, sempre orar muito, pedir direção a Ele, que Ele vai te encaminhar e te capacitar, né? Isso. Porque sempre é um eterno aprendizado. Sim. Nunca a gente sabe tudo, né? Não. A gente tem que estar sempre ali buscando aprender para levar qualidade, porque não adianta a gente fazer ali por fazer, né? Ou às vezes até colocar o coração, mas não tentar progredir, né? Sempre estar se especializando em alguma coisa, né, que a gente trabalha, sempre está se especializando, modificando, trazendo coisas novas e, como você disse, né, sempre para a honra e glória do Senhor, que Ele vai abençoar sempre. Olha, hoje tem
né, bastante pessoas aí. Deixa eu ver quem que tá assistindo a gente. Opa, saiu dele. Me sai daqui sem querer. Eu não sou muito da internet, assim, eu me atrapalho bastante. Assim, eu fui atualizar e acabei saindo. Às vezes as pessoas elas têm o desejo de fazer algo, sabe? Mas elas começam a analisar assim o mercado de trabalho. Nossa, olha quanto empreendedor surgiu. Daí já desiste. Já desiste, mas nós não podemos ver com esse olhar. Nós temos que ver com o olhar que Deus, com outro olhar, né? Porque o mercado de trabalho ele é amplo, ele tem para todo mundo. Então nós não podemos nos apegar, não, porque fulano faz, eu não vou fazer. Ah, não, porque ele trabalha com isso, eu não vou trabalhar. Não. Se Deus tem colocado nas suas mãos algo, que você possa ter bom ânimo, né? E se capacitar para estar fazendo isso, sem olhar para quantas pessoas fazem o que você vai fazer no caso. Sim. Ó, aqui é Marilza Moreira, acho que é a tua amiga, né? Ela mandou oi, amiga. Irmã Marilza. Eurides Aguiar também está assistindo. O Wellington Viana, teu marido, né? Colocou Deus é contigo, meu amor. Olha só que lindo. Beijo, amor. Meus filhos. Ai, que bênção. Luciano Marcos também colocou Deus abençoe as irmãs nesse trabalho, né? Amém. Amém. Então, a gente já está aí em cima do horário, né? Encerrando o programa. Eu queria agradecer a presença de todos que participaram conosco, né? Queria mandar os parabéns que hoje é aniversário da minha irmã também. Que Deus abençoe grandemente a vida dela. Em nome de Jesus. Né? E queria pedir para você finalizar com uma oração, né? Amém. Então eu quero agradecer pelo mimo que eu ganhei aqui da Rosana. Muito obrigada, né? Imagina. Criando sonhos, né? Então pode ter certeza que ela está criando um sonho que Deus colocou no coração dela. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente, né? Te capacita a cada dia. Eu amei esse bombom. Vou deixar ela bonitinho. Guardar assim, sabe, com amor, com carinho, porque eu senti que veio com amor, com carinho pra mim. Que Deus abençoe grandemente. Pode ter certeza que sim. Em nome Amém. de Jesus. O irmão Enéas também que está aqui conosco, né? Que Deus abençoe o irmão também. Abençoe a todos que estão assistindo esta live. Compartilhe para que o Senhor venha estar alcançando mais almas, né? Mais vidas para a glória dele. Sim, tudo para honra e glória do Senhor, né? Amém. Então vamos orar, né? Sim. Senhor Deus, Pai querido, neste momento, meu Senhor, eu quero te dar graças, Pai querido, te agradecer por estar aqui com a irmã Rosana. E eu venho lhe pedir, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha estar alcançando mais almas através deste programa, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar, Senhor, trazendo pessoas, tocando no coração de pessoas, Pai querido, que precisam, Pai, escutar uma palavra, que venha estar edificando, Pai querido, a sua alma, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo, Pai querido, cada pessoa que está assistindo, Senhor, esta live, que vai assistir esta live, Senhor, também. Tu vem estar entrando nesses lares, Pai, trazendo a tua paz, trazendo transformação, restituição, cura, libertação. Eu abençoo cada lar, Senhor. Eu abençoo a vida da irmã Rosana, o seu lar, o irmão Enéas, Pai querido, para a honra e a glória do teu nome, Pai. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, Senhor. Entra com a providência, Pai querido, e abençoa, Pai, cada um, aqueles que estão enfermos, que estão clamando ao Senhor, Pai querido. Entra com providência, Senhor, em medicamento, Pai, em cura, Deus, abre portas de emprego, Senhor, entra com providência para o teu nome ser honrado, ser exaltado para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, e amém. 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 E Deus abençoe todos vocês. Fiquem ligadinhos na próxima sexta, continuamos com o programa Beleza em Oração, Amém. que daí já vai ser o mês de novembro, né, um mês novo, que essa semana vocês possam seguir o exemplo da Paty, né, Amém. ser uma mulher edificada aí através do trabalho, né, sempre servindo a Deus, né, e que vocês possam estar nos ajudando, compartilhando essa live,
seguindo os nossos perfis, né? Então é Delícias Gourmet da Paty, né? Tem a página, lá você vai encontrar todas as delícias que ela faz, né? Sempre tem novidades também que eu vi lá, sempre tem. E também a minha página, Criando Sonhos, o programa também tem a página Beleza em Oração. E fique atento também com os outros programas. Amanhã tem o programa do irmão Enéas, né, que é Jovens com um Propósito. Outro programa que é super edificante. Então, que vocês possam estar abençoando as nossas vidas, orando pela gente, para que nós podemos trazer palavras que edifiquem a vida de vocês, a vida de outra pessoa. Então, é isso. Sigam, marquem, pode marcar a gente. Se vocês quiserem colocar nos comentários dicas também do que apresentar nos programas, né? Passando essa sexta, na próxima eu vou ter outra convidada também muito especial e eu espero que vocês gostem, né? Hoje foi uma honra. Amém. Nossa, agradeço imensamente a tua presença, porque para mim foi muito edificante. Amém. Eu aprendi muito hoje e eu vou levar assim para minha vida mesmo. Amém. Obrigada. Também agradeço ao Senhor e agradeço a você, né? Gratidão a Deus sempre. Sempre. Obrigada.